Salve pessoal, eu esqueci ontem de pedir para você se inscrever, então se você não se inscrever, o Palmeiras vai ganhar o Mundial. Tá decretado, se você viu esse vídeo e não se inscreveu, o Palmeiras vai ganhar o Mundial e aí você vai sofrer depois. Hoje o jornalista André Rizek, que é jornalista barra militante, que dificilmente acerta, disse que o Vitor Pereira estava fora do Corinthians, que tinha decidido não renovar devido a problemas com sua família. Hoje o Vitor deu uma bela palestra no evento da CBF. Inclusive ele admitiu erros do jogo de ontem, né, no excesso de treinamentos no meio da semana. Eu nunca vi um treinador do Corinthians fazer uma autocrítica tão grande. Eu já tinha visto ele fazer algumas outras, mas é nível fiel, né? Engraçado que você vê que algumas páginas mais de corintianos raízes, em alguns grupos que eu participo, o pessoal, não, o Vitor tem que ficar, a gente gosta dele e tal. A torcida do estádio ama o Vitor Pereira. Ele não é vaiado, a torcida adora. Mas a New Fiel modinha aqui, que vai nas páginas maiores, graças a Deus que vai embora. Se for embora, quem que entra no lugar dele, o seu imbecil? Antes disso, eu vou colocar para vocês um trecho do que ele falou sobre isso agora à noite. Tá? Roda. Já teve inúmeras experiências em relação ao futebol brasileiro e você detalhou um pouco de tudo que você já viveu aqui nessa palestra. Você imagina a sua carreira, o seu futuro no ano que vem também aqui no Corinthians, no futebol brasileiro? Imagino aqui, imagino o futebol. Imagino o futebol, porque não no Corinthians? Depende. Isso vou deixar, vai ser um assunto que eu vou deixar para o final, não é? E só resolver. Primeiro tenho que ver muito bem o que é que vai acontecer e como é que estará a minha situação familiar, não é? Que é importante, pessoal, não é? A minha vida pessoal. E depois então tomarei decisões, se o Corinthians estiver interessado em conversar comigo a esse respeito. Mas você tem interesse em continuar? Não é isso que eu não posso dizer isso. O interesse, claro, eu sou bem tratado no clube, é um clube grande, agora eu desde o início fui muito claro, fui muito honesto com o clube e só no final da época irei tomar decisões. O Vitor, na palestra você falou sobre questões. Então, você deu para perceber que está aberto. Existe a possibilidade de renovação, mas ele vai decidir isso no final, então não tem nada decidido com relação à saída dele. Obviamente, a galinha quer cantar primeiro, né? Quer botar o ovo primeiro, e aí se ele sair, o André Rizek vai dizer que ele foi o pai da notícia. Aí se ele renova, o André Rizek vai dizer que ele mudou de ideia. É assim que esses jornalistas agem hoje em dia. O que eu tenho para falar é que é óbvio que o Vitor tem que continuar o trabalho dele, tem que ter um elenco com mais opções. Ele tem um time base muito forte. Quando o time inteiro base dele está em campo, é um time fortíssimo. Quando ele perde duas peças ali, se ele perder o Renato Augusto Fagner, já desmorona, cara, já perde muita coisa. Então a reposição não é a altura. Então o Corinthians precisa se reforçar muito para a próxima temporada em relação ao elenco. Não estou falando de jogadores caros, de jogadores badalados, de craques, de estrelas. Estou falando de jogadores úteis para elenco e jovens com potencial, né? E tem muitos no mercado. Estou falando do De La Cruz, do River Plate, excelente, baita jogador. Falaram hoje... Putz, que foi outro jogador? O Michael está tentando a rescisão dele na Arábia. Se ele conseguir, também seria uma ótima. O Nacho parece que não está mais contente com a reserva no Atlético. Pode ser uma boa, mas eu não sei qual a idade do Nacho. Acho que o Nacho já tem mais de 30. Mas poderia dividir ali a meia com o Renato Augusto. Se olhar, cara, o Arthur tá em baixa no Bragantino, de repente, o Corinthians vai fazer um bem bolado, como fez com o Yuri Alberto. Mandar alguns garotos pro Bragantino para criar experiência e vem o Arthur pra cá. Dá pra você negociar nesse mercado aí. Dá pra entrar. Agora, se acontecer do Vitor não continuar,
Triste, triste. Mas a vida tem que continuar. Aí eu vou falar aqui alguns nomes de técnicos que pra mim seriam aí as prioridades. Esqueçam Tite, tá? Tite já deixou bem claro em todas as entrevistas dele que ele vai passar um ano sabático ano que vem, que ele não vai assumir time nenhum. Esqueçam Tite, tá? Então, não existe. Pra mim a opção número 1 seria o Vojvoda. Não tem como. Trabalho muito consistente no Fortaleza, tem um padrão de jogo, 2 anos no Brasil, conhece muito bem o futebol brasileiro, seria o primeiro nome da lista, tranquilo. Outros nomes que me agradam demais, que eu colocaria aqui, seria obviamente o do Gadiardo, o contrato dele acaba no fim do ano. Eu acho que o ciclo dele no River Plate acabou também. O River não fez um bom ano. E já são 8 ou 9 anos de River. Eu acho que o Galhardo já está com vontade de respirar novos ares. E o Corinthians seria ali um bom trampolim para de repente ele ir para a Europa no futuro. Seria o treinador espetacular que eu consultaria. Mas primeiro seria o Vojvoda, porque está acostumado com o futebol brasileiro, tá? E a treinar um time sem muitas alternativas. Aí o Gadiardo seria também uma coisa espetacular. Dos treinadores brasileiros, cara, a gente poderia tentar tirar o Mano do Inter, mas acho difícil, não sei, porque eu gosto muito do Mano Menezes. Mas fora ele, não vejo aqui no Brasil ninguém com essa panca toda. Então eu iria nos argentinos, aí o Mano Menezes de repente, não sei, cara. Não sei como ele vai terminar o ano no Inter também, não sei. Tem outras opções que eu não gosto muito, né? São Paulo, o Cuca jamais será técnico do Corinthians, eu não aceito, nenhum corintiano deve aceitar. Não por causa daquilo lá de 87, lá que ninguém nunca falou nada. Pela declaração que ele deu em 2010 depois do jogo Cruzeiro e Corinthians, né? Aceitar o Cuca como técnico do Corinthians seria um desrespeito ao torcedor corintiano. O Cuca já disse que dificilmente ele deve ficar no Galo para o ano que vem. Não vai para a seleção, obviamente. Não. São Paulo ele também frescurento, abandona trabalho toda hora. Não também. Então sobram poucas opções. Tem o Barbieri do Bragantino, que também já está com um trabalho longo lá, um treinador jovem. Talvez com um time um pouquinho melhor o Barbieri consiga alguma coisa. E sobram poucas opções, cara. Sobram poucas opções mesmo. Tem um que eu tinha dito antes do Vitor Vinho, o Rafa Benítez. Eu gosto muito do Rafa Benítez, cara. Então sabe que eu tenho um carinho pelo Chelsea. Ele foi bem até no Chelsea, foi campeão da Europa League. Só saiu do Chelsea porque o Mourinho, que é para muitos o maior técnico da história do Chelsea, voltou. Ele fez um trabalho espetacular no Valência. Espetacular, foi bicampeão espanhol no Valência. Ganhou a Copa UEFA no Valência. Ele conseguiu ganhar o Campeonato Espanhol e a Copa UEFA no mesmo ano no Valência. Depois o Liverpool, não preciso falar nada, né? Ele ficou acho que 5 anos no Liverpool. Ele ganhou a Champions League. Chegou em 2 finais da Champions League, né? Ganhou uma e perdeu outra. E teve alguns trabalhos bons. Teve alguns que não deu muito certo, mas teve alguns trabalhos bons. Não sei qual que é o salário dele, né? Se ele de repente toparia essa aventura. Mas seria um técnico legal de ver ele no Brasil. Mas a minha prioridade seria o Vojvoda. Mas vamos torcer pro Vitor ficar, cara. Vamos torcer mesmo pro Vitor ficar. Ele tá adaptando o time, que eu falei. O Corinthians tem um time hoje. Não temos um elenco, mas temos um time, já é um começo. O elenco a gente monta no ano que vem. No ano que vem a gente reforça nos setores mais carentes, que são os setores ofensivos, setores de criação. Você entendeu? A gente traz um ponta, a gente traz um outro meio armador, coisa precisa de um lateral esquerdo também, porque o Fábio Santos não aguenta e a cobra sem veneno é ridículo. Aí a gente tem aí algumas posições que aí você perde um jogador, você consegue repor e não sente tanto.
O Corinthians, por exemplo, é muito dependente do Renato Augusto nos últimos jogos. O Renato Augusto não jogou ontem. O Corinthians fez um ótimo primeiro tempo, mesmo sem o Renato, mas precisa, falta. O Corinthians sente demais sem o Renato. Aquele período que o Renato ficou fora foi o período mais turbulento nosso no ano. Então, mas não dá para contar com o Renato Augusto todo jogo, não dá. Então, o Corinthians precisa ter um jogador que jogue quando o Renato Augusto não jogar. Entendeu? O Juliano, vamos ver se ele volta a bem, mas mesmo assim o Juliano não tem a característica do Renato Augusto, são jogadores diferentes, o Juliano dificilmente chuta de fora da área, são jogadores que jogam até juntos, mas não são jogadores da mesma característica. Né? O Juliano e o Renato Augusto são totalmente diferentes. Renato Augusto é o cara que atrai a marcação, aquele cara que dá o tapa de fora da área, aquele cara que rasga a marcação. O Juliano, ele é um cara que ele vai pra cima, ele tabela, às vezes ele também acha um bom passe, mas são características diferentes. Então, se dá, eu falei, dá até para os dois jogarem juntos. Mas o Corinthians precisaria aí de um meia realmente para completar isso aí, entendeu? Então veja aí o que vocês acham. Deixa nos comentários qual treinador vocês gostariam de que fosse do Corinthians em 2023. Se você gostaria que o Vitor ficasse, óbvio, e caso ele não fique, qual seria o treinador que vocês gostariam? E não se esqueçam de se inscrever. Manda esse vídeo pro pessoal que tá falando que o Vitor já saiu, tal, tudo. Manda esse vídeo que tem aí uma resposta do próprio Vitor. Beleza? Se inscreva aí, pessoal. Valeu.